Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o compromisso, que muitos de nós, antes de reencarnar, assumimos compromissos e acaba reencarnando, esquecendo dos compromissos e acaba falhando. Mas antes de falar, porque essa história está num livro de Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um escritor maranhense que depois foi para o Rio de Janeiro e fez muito sucesso. Trabalhava no jornal, escreveu vários livros. Depois de um tempo ele desencarnou. Após 3 anos, através da psicografia de Chico Xavier, ele começou a escrever. Escreveu vários livros, em torno de 17, 18 livros. E foi um grande sucesso. Todo mundo queria comprar os livros. E com isso gerou ciúmes, gerou intriga e também a família de Humberto de Campos entrou com uma ação na justiça, alegando que se era o Humberto de Campos que estava se comunicando através de Chico Xavier, eles queriam os direitos autorais. E foi uma ação judicial. E o Chico acabou ganhando essa ação. Só que Humberto de Campos ficou chateado, no plano espiritual, e a partir daí passou a usar o nome de Irmão X. Então, muitas vezes você vai ver livros escritos Humberto de Campos e Irmão X. É o mesmo espírito. E nesse livro aqui, Instantes da Vida, ele conta a história, que no índice está o compromisso, ele conta a história de um jovem que queria reencarnar e mandou uma carta para Jesus, alegando que ele foi na Terra, na encarnação passada, uma pessoa muito má. Ele destruiu lares, ele matou, ele roubou, ele fez um monte de atrocidades. E ele estava muito arrependido e queria que Jesus desse uma encarnação para ele, uma nova encarnação, que ele poderia nascer retardado, que ele poderia nascer mendigando nas ruas. Ele foi pedindo todo tipo de atrocidades, que ele podia nascer com lepra, que ele podia nascer cego, e mandou essa carta. Essa carta, lógico, chegou para espíritos superiores e veio a resposta dizendo que Jesus não queria o sofrimento, não queria a dor de ninguém, que ele iria reencarnar num lar tranquilo, um lar espírita. Quando ele tivesse 30 anos, ele ia trabalhar com mediunidade. Ele ia se dedicar a 8 horas por semana. E o tempo passou. Aí um dia está lá no plano espiritual, uma equipe espiritual, uma mãe pedindo socorro, alegando que a sua filha estava com obsessão. Aí essa equipe lembrou, o Nogueira reencarnou lá com compromisso de trabalhar 8 horas por bem, vamos lá no centro, onde ele está vinculado. E desceram no plano espiritual, do plano espiritual para a Terra, foram no centro, chegou lá, pediram informação, tudo, cadê o Nogueira? Aí o dirigente espiritual da casa falou, o Nogueira veio aqui durante um tempo, mas já faz uns 3 meses, 4 meses que ele não aparece aqui. E a mulher lá no centro pedindo socorro, pedindo para ajudar a filha com obsessão. Aí os espíritos induziram ela a pedir informação e falaram, o Nogueira mora a 3 quarteirões daqui. Essa senhora pegou e foi lá com a filha. Chegou lá, bateu na porta, chamou ele. Ele nem atendeu, quem foi atender foi a esposa dele. Falou, entra aqui. Aí ele estava deitado numa rede, lendo jornal. E aí essa senhora falou, minha filha está com obsessão. Falaram que você é um médium muito conceituado, que pode ajudar a tirar essa obsessão da minha filha. Ele olhou para ela e disse o seguinte, minha filha, eu fui durante um tempo no centro, mas eu me cansei. E quem trabalha de graça é só burro de carga. E eu não sou burro de carga. Então você pede ajuda para outras pessoas. A mulher saiu dali chorando. Os espíritos indignados, Falou, gente,
O Nogueira, antes de reencarnar, pediu todo tipo de atrocidade. Jesus e os espíritos superiores alegaram que era para ele nascer na Terra, né, com conforto, aos 30 anos começar a trabalhar no bem até os 60 anos, 30 anos trabalhando no bem, ele ia resgatar todo o karma, todas as atrocidades que ele tinha feito. Então, essa história mostra pra gente que será que nós no passado fomos melhor que o Nogueira? Mas muita gente, quando eu converso, eles falam, eu queria tanto fazer caridade, mas eu não tenho tempo. Então eu tenho uma formulazinha aqui que mostra pra gente ver se a gente tem tempo ou não. Então começa assim, quando essa palestra é feita em uma lousa, tudo, a gente dá para ir escrevendo, dá para ir dialogando. Mas como hoje a gente está fazendo online, não dá para fazer assim. Então é o seguinte, todo mundo tem direito a 8 horas de sono, não é? Se dormir mais, não tem necessidade. 8 horas não tá bom? Então vamos lá. Todos nós temos direito a 8 horas de sono. Isso, durante vezes, essas 8 horas, durante vezes 7, que é uma semana, dá 56 horas. Todo mundo trabalha 8 horas, não trabalha? Pela lei nossa, todo mundo tem direito a trabalhar 43 horas ou 44 horas por semana. Vão anotando aí, mas depois eu passo essa relação. Todo mundo tem direito de almoçar 2 horas, tá bom? Então, mais 2 horas por dia. Durante a semana dá 14 horas. Todo mundo tem direito a 1 hora de jantar. Vai anotando aí. Todo mundo tem direito a 1 hora de café, a hora que você acorda, escova os dentes, 1 hora para tomar um café. Todo mundo tem direito de fazer uma caminhada, ir numa academia, mais 1 hora por dia, tá bom? Todo mundo, se vai para o trabalho ou se volta, perde mais ou menos 1 hora no trânsito, mais 1 hora por dia. Todo mundo tem direito a, depois do jantar, sentar, assistir televisão, mais 2 horas por dia. Se você fizer um total, 8 horas de sono por semana dá 56 horas. 8 horas de trabalho, pela lei nossa, é 44 horas. 2 horas de almoço dá 14 horas por semana. 1 hora de jantar por semana dá 7 horas. 1 hora de café da manhã por semana dá 7 horas. 1 hora de academia por semana dá 7 horas. 1 hora de trânsito para ir ao trabalho, mais 7 horas. 2 horas assistindo televisão dá 14 horas. Isso dá um total de 156 horas na semana. Aí a gente tem uma formulazinha aqui, O dia tem 24 horas. Vezes 7 dias dá 168 horas. Se a gente pegar 168 horas de uma semana, que é 24 horas, menos 156, ainda sobra 12 horas para a gente trabalhar no bem, para a gente fazer caridade. Então, isso mostra que a gente não tem desculpa. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Ainda sobra 12 horas. Mas mesmo que se você falou, não, mas meu compromisso é menor, eu vou me dedicar 8 horas igual o Nogueira, ainda você pode pegar mais 4 horas aí para fazer alguma coisa. Então a gente não tem desculpa para dizer eu não tenho tempo, eu não vou fazer caridade. Então eu quero mostrar para vocês que nós não podemos ficar justificando, eu queria ir tanto no centro, eu queria ir na igreja, eu queria visitar uma entidade e não tenho tempo. Então eu mostrei para vocês que nós todos temos tempo. E para você, eu vou contar outras historinhas de Humberto de Campos, que está nos livros dele. No outro livro dele, tem uma história mais ou menos assim. Chegou na porta do céu um ateu, um espírita, um evangélico e um católico. Acabou a bateria, mas nós vamos continuar. Então,
Então, a historinha é mais ou menos assim. Chegou na porta do céu um ateu, um espírita, um católico e um evangélico. O evangélico chegou na porta, estava lá São Pedro, é uma simbologia, né? Falou, eu queria entrar aí. Falou, espera um pouco. O que você fez na terra? Era um anjo que estava lá na história. Senhor, eu fui evangélico, eu ia a todos os cultos, eu dava o dízimo, eu li o Velho e o Novo Testamento, não lia direto a Bíblia. Então, ótimo, espera aqui um pouquinho. Depois veio o católico. O que você fez lá na terra, meu filho? Então, eu ia todo domingo na missa, eu fui batizado, eu fui crismado, eu fiz a primeira comunhão, eu não perdi uma missa. Eu confessava e comungava todo domingo. Li a Bíblia. O que mais você fez? Fiz isso. Ótimo, fica esperando um pouquinho aqui. Depois veio o espírita. Meu filho, o que você fez lá na terra? Assisti todas as palestras, tomei passe, tomei água energizada, li todos os livros do Chico Xavier, li as obras básicas de Kardec. Ótimo, fica aqui aguardando. Nisso chegou o ateu, todo sujo, todo manchado de sangue, a roupa. Meu filho, o que você fez na terra? Falou, olha, para começo de conversa, eu nunca rezei, eu nunca li um livro, eu nem sabia que tinha que rezar, eu nem sabia que tinha que estudar, eu nunca fiz nada disso. Mas o que você fez lá na terra? Eu morava num lugar assim, meio deserto, e tinha uma fonte lá, e eu tinha minha casinha lá. E os peregrinos, os viajantes, quando passavam, eu dava água para eles, dividia minha comida com eles. Se eles estavam machucados, eu cuidava das feridas deles. Aí o anjo falou assim, então, Jesus tem uma missão na terra, meu filho. Escolheu você. E vocês, os outros 3, vão nascer e vão pôr tudo em prática o que o ateu fez na encarnação deles. Então, moral da história, não adianta a gente ficar lendo um monte de livro, não adianta a gente ficar rezando, tomando passe, se você não trabalhar no bem, se você não se exercitar, se você não fazer coisas que vai fazer a diferença na sua vida. Só para você ter uma noção, tem uma outra historinha que vai mostrando isso para nós. Essa historinha é mais ou menos assim, quer ver? Chama Maior Dádiva, é do livro do Humberto de Campos, chama Pontos e Contos. Lá, Jesus está no templo. E chega um senhor muito rico, cheio de propriedades, dá um monte de moedas de ouro. Aí Judas está lá, vem aqui correndo para Jesus e fala, fulano lá deu um monte de moedas de ouro. Aí Jesus, que ótimo, ele deu do que estava sobrando para ele. Daí a pouco entra um outro senhor, mais rico ainda, deu ouro, deu prata, deu joias. E Judas vê tudo aquilo e corre e fala para Jesus, Jesus, o outro fulano lá deu um monte de joias, um monte de ouro. Mas que bom, ele deu do que estava sobrando, ele fez bem, não vai fazer falta para ele, que ótimo. Daí a pouquinho entrou uma senhora toda simples, toda humilde, e pôs 2 moedinhas dentro do gazelo lá onde põe moeda. Aí Judas veio dando risada, fazendo até graça, falou, então, a mulher deu 2 moedinhas. É o óbolo, era o óbolo da viúva, chama essa passagem. Ela deu 2 moedinhas. Então, meu filho, até agora quem fez mais caridade, quem doou mais, foi ela. Porque ela deu do seu alimento.
aquelas 2 moedinhas ela ia se alimentar. Ela deu do que estava faltando para ela. Então o esforço dela é muito maior do que quem deu um monte de joias e está sobrando. E aí eles ficaram por ali, todos admirados, né, que aquela mulher tinha dado mais do que todos os outros perante Deus. Nisso entrou uma mulher limpando o templo. Aí Jesus falou para os apóstolos: você está vendo essa mulher? Ela deu mais que todos. Aí tu não, mas como? Falou: ela deu do seu suor, do seu trabalho. E disse: a maior caridade é quando a gente dá do nosso tempo, do nosso suor, do nosso amor à causa. Então, muitas vezes, isso mostra que a gente não precisa de dinheiro para fazer caridade. A gente não precisa de ostentação. A simplicidade, a humildade é que faz a gente fazer uma boa doação. E para a gente não estender muito a palestra, eu vou contar uma história de um amigo meu. Ele chama Henrique, é um trabalhador da casa, é frequentador lá. E o Henrique, para quem não sabe, ele perdeu uma visão e da outra ele enxerga só 12%. E é um perigo, porque ele dirige. Eu sempre falo: nossa, você com 12% de uma vista, da outra você já dirigir é um perigo. Mas ele faz isso. Depois de um tempo, ele teve um câncer. Fez um tratamento, lógico, junto com a espiritualidade, mas fez químio, fez rádio e acabou se curando. Daí um tempo, ele estava feliz, tudo, teve outro câncer. E aí um dia desse, conversando com um dos mentores dele, eu disse o seguinte: pô, mas é muita injustiça. O Henrique é um cara que faz esse trabalho com amor. Não é justo ele ter um outro câncer, passar por todo o processo de novo. Ele falou: sabe, meu filho, não sei se foi o Pai Chico ou o Dr. Jonas, se ele não estivesse trabalhando no bem, ele estava cego. E se ele não tivesse se dedicando com amor, fazendo esse trabalho maravilhoso, ele não seria curado do segundo câncer. Então isso mostra que o trabalho no bem faz a gente até ser curado. Tem um mérito, lógico, ele fez químio, ele fez rádio, mas teve um mérito para ser curado dessa doença. E só para encerrar, eu queria falar de um amigo nosso que estava com Covid-19, estava entubado e se recuperou. E hoje ele mandou uma linda mensagem agradecendo ao centro, agradecendo as orações. Então isso é muito maravilhoso. Obrigado a todos por me ouvirem.